interpretação de texto que você estuda lá na tua escola, com certeza você não vai ouvir a voz de Deus. Você precisa abrir o teu coração, você precisa falar: Deus, fala comigo. Deus, mostra na tua palavra o que o Senhor quer falar comigo. E aí então, através dessas respostas, você vai ouvir a voz de Deus. É a minha oração, é meu desejo do meu coração que isso aconteça. A gente leu então Marcos capítulo 10, versículo 17 a 24, certo? Certo. O texto era sobre vamos lá, os personagens: o jovem rico, Jesus, os discípulos. Tinha mais? Sei lá, e os anjos que acampam ao redor do que os tem, brincadeira. Mas assim, eram esses personagens principais. Vamos lá, então a gente chega na primeira pergunta e a gente pergunta: quem é Deus? Vamos lá, quem é Deus? Deus é bom, Deus é bom, glória a Deus. O que mais? Deus Deus é o mestre, yes. O que mais? Deus é quem responde. O que mais? Deus é vida eterna. O que mais? Deus é o que ama, yes. É isso mesmo, pessoal, né? Deus, eu coloquei algumas respostas. Ele é o bom mestre, ele é aquele que no versículo 21 ele fala e olhou o jovem com amor, né? Essa frase é fantástica. Então você tem que entender isso. Deus, quando ele olha para você, mesmo você fazendo as perguntas mais cabeludas e desastrosas, ao ponto de falar: será que Deus existe ou não? Ele olha com amor para você e te responde. Então ele é o cara que te ama. E ele é o pai. Nossa, não estou entendendo minha letra, cara. Minha letra é muito feia. O dentista tem letra feia mesmo. Mas ele é aquele que nos orienta também a viver nos caminhos do Senhor. Vamos lá, segunda pergunta: quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa história? Você é o jovem rico, por quê? Porque não dá pra ser Jesus. Porque o quê? Porque Jesus não dá pra ser. Porque Jesus não dá pra ser, então tem que ser o jovem rico, né? Tipo, como você não tem opção. Olha, vou dar uma dica para vocês. Essa resposta, ela pode ser alguma coisa subjetiva. Por exemplo, você pode falar assim: eu sou aquele que se acha autossuficiente. Entendeu? É uma resposta subjetiva, mas você pode encontrar essas respostas subjetivas dentro dessa devocional. Por exemplo, eu respondi aqui também: eu sou uma pessoa que me acha muito justa. Né? Porque o jovem rico, na verdade, quando ele fala para Jesus assim: pô, Jesus, como que eu faço para receber a vida eterna? Aí Jesus fala os mandamentos, e o jovem fala assim: mano, isso eu já tenho feito, né? Ele queria confete, mano, M&M's, né? Ele queria confete. Ele queria que Jesus falasse: nossa, cara, não, vou largar minhas coisas, vou bater palma para você, você é muito bom. Mas Jesus não, Jesus ele fala o quê? Bom, se você fez tudo até aqui, agora entrega tudo e me segue, né? Então assim, às vezes eu acho que eu sou muito bom só porque eu vou na igreja. Eu acho que eu sou muito bom porque eu sei 2 versículos de cor na minha vida. João 3,16. E aquele que fala: Jesus chorou. Eu sou fera, cara, eu sou muito espiritual, eu sou muito justo, eu vou na igreja faz tempo, eu sou muito maduro. Então às vezes a gente acha que né? Então a sua resposta pode ser essa. Vamos lá, terceira resposta, pergunta: como é o mundo? Como é o mundo? Essa é um pouco mais difícil hoje, hein? Vamos lá. Alguma resposta aí, pessoal? É um lugar cheio de desvios. É um lugar que? Cheio de desvios, tentações. Um lugar cheio de desvios e tentações, cara. Yes, fantástico. O que mais? O que é o mundo? O mundo de aparência. Cara, perfeito, perfeito. Realmente o mundo de aparência, o mundo de religiosidade, pessoas que acham que porque elas vão na igreja são melhores e assim por diante. Às vezes o mundo, na nossa igreja a gente tem um mundo de pessoas que te pressionam a fazer o que é certo, o que é errado e essas coisas. Então o mundo às vezes é uma pressão social, um lugar cheio de egoísmo também, porque o cara chegou sozinho, querendo saber o que é vida eterna só para ele, não importa os outros, o que importa é eu quero ganhar essa tal dessa vida eterna. Então é um mundo cheio de egoísmo também.
última pergunta. Então, lendo essa história, entendendo quem é Deus, entendendo quem sou eu, entendendo o que é o mundo, então, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer? Falar de Deus e falar que ele dá a vida eterna que nem todo dinheiro do mundo pode comprar. Grande a resposta, não vou nem repetir, mas aí o Daniel, né? Daniel falou assim, na verdade a gente precisa proclamar esse Jesus, a gente precisa sair por aí e falar da vida eterna, para as pessoas que elas precisam ter essa vida eterna. Muito bom, Daniel. O que mais, pessoal? O que eu devo fazer? Como? Cara, essa resposta é boa, deixa eu ver. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Tem muita coisa difícil para obedecer. E quando o Jesus chega para o jovem rico e fala assim, entrega todas as suas riquezas, me dá o seu iPhone aí. Dá o seu iPhone. Ah não, Jesus não, meu iPhone não, cara, iPhone 5S, mano, tem bolinha, não, né? Não vou entregar, né? Então a gente não consegue entregar, tem coisas que a gente não consegue entregar, né? Então assim, a obediência é algo que a gente precisa fazer. O que mais? Eu coloquei uma resposta aqui que a gente precisa começar a se apegar mais a Jesus. A gente precisa ficar mais próximo de Jesus. E olha que legal, quando você olha as suas respostas que você escreveu, e às vezes você ouve a resposta dos que estavam meditando com você, e você ouve essas respostas, você fala, cara, Deus está falando comigo. Esse Deus que é aquele que me ama, Ele viu que eu me acho muito justo. E porque eu me acho muito justo no meio de um mundo cheio de egoísmo, eu preciso aprender a obedecer a Deus. Cara, Deus falou com a gente. Cara, isso que eu mais quero que a gente experimente nesses dias aqui juntos, aqui no acampamento, que a gente possa, você não precisou de um pregador aqui na frente, você não precisou do tio do seu quarto aí, sei lá se é tio, né, o cara do seu quarto, né? Mas assim, para ele explicar para você isso. Você olhou para a Bíblia, você respondeu 4 perguntas e você descobriu o que Deus quer de você. Quem é Ele? Quem sou eu dentro dessa história? Sabe, a gente tem mais 2 dias para fazer isso aí, né? E eu quero chegar aqui no último dia e não vou dar minhas respostas. Eu quero que só vocês deem as respostas e a gente possa entender e ver como que Deus fala com a gente através desse momento de devocional, tá? Antes de começar a pregação também, eu queria tirar algumas dúvidas, né? Eu não sei, assim, tem piadas que eu falo aqui que as pessoas não entendem, né? Uma delas, o pastor Vuzinho não entendeu, aquela dos seguidores, né? Seguidores, é difícil seguir a Jesus, por isso que nós somos seguidores, porque se fosse fácil a gente chama de seguir prazeres, seguir fácil, né? Então, só eu peguei a seguir e a palavra dores, e eu coloquei junto, entendeu? Eu separei. Eu achei tão besta isso, mas tem muita gente que achou legal, né? Então assim, se você não entendeu, se você ainda não entendeu, depois eu venho desenhar para você numa lousa, tá? Para você poder entender, beleza? A minha esposa fala que dentista tem piada besta, sabe? Porque você fica lá tentando entreter o seu paciente, e aí você fica contando as piadas dos Saiyajins e tal, essas coisas, né? Então a gente começa a contar umas piadas tão bestas aí. Ela sempre fala, isso aí é piada de dentista, né? Mas o Vuzinho é dentista também, não entendeu? Então, tipo, sei lá, né? Mas a questão que eu queria trazer hoje aqui, na verdade, antes de trazer a palavra, sobre o que eu falei ontem para vocês na vida de Ruth, é sobre a ideia do sofrimento, né? Eu sei que muitos de vocês voltaram para o seu quarto em crise, pensando assim, poxa, se um Deus tão bom, se um Deus tão justo, sabe, que ama tanto a gente, por que Ele deixa a gente passar por uns momentos desse? De perder a nossa mãe, de morrer o nosso avô, de perder do emprego do meu pai, falir. Por que Deus deixa o Haiti ter um terremoto para a igreja dele crescer? Fala sério, será que Ele é tão bom assim? Sabe, e a questão do mal, ontem eu estava conversando com o Lucas, foi uma conversa muito legal, mas assim, da onde vem o mal? Por que o mal aparece? Pô, se Deus é tão bom, por que Ele dá uma bica no mal e manda o mal embora, sabe, esmaga o mal, queima ele, como eu queimo as minhas letras aqui, e aí fala assim, acabou o mal, agora vamos viver só no bem. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 5.
Pô, verdade, cara. Agora, eu vou começar tudo de novo, tá? A piada dos seguidores. Brincadeira, vai lá, vamos lá. Mateus capítulo 5, pessoal. Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia aí, né? Isso aqui é um extra, né? Versículo 3 em diante, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro, eu queria falar para vocês o significado de bem-aventurados. Quando a Bíblia fala bem-aventurados, ele está falando assim, felizes, né? Você que vive uma vida satisfeita, alegre, a felicidade. E aí a gente vai ler bem-aventurados como felizes. Mas eu vou ler bem-aventurados porque está escrito aqui na minha Bíblia. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levarem a todo tipo de calúnia. Versículo 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando a gente lê, quando a gente ouve Jesus explicando para as pessoas o que é felicidade, ele não está falando assim, felicidade é você entrar na USP. Ele não está falando felicidade é você ter um Samsung S, TG, sei lá. A felicidade é você ter uma namorada bonita. A felicidade é você ter dinheiro. E quem está falando aqui é o próprio Jesus, explicando para as pessoas o que é felicidade. E na verdade, quando você lê aqui, você vê os pobres de espírito, os que choram, você vê os humildes, você vê aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são perseguidos, os que são caluniados. Então, o que é felicidade? Talvez mais importante da gente entender o porquê a gente sofre, talvez seja a gente entender o porquê que onde está a nossa felicidade. Se não houvesse infelicidade, não existiria felicidade. Porque a sua vida ia ser tão fácil, ia estar tudo tão bem, que você não ia ter motivo para entender a alegria e a felicidade. Sabe, o sofrimento ele existe, ele não existe só porque você pecou e porque você fez alguma coisa errada. É claro que o pecado sofre consequências. Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências você vai ter que pagar. Por exemplo, sabe, eu tô andando aí tô jogando bola, e aí, nossa, eu vou falar uma coisa bem trágica, bem trágica. Eu tô jogando bola, daí o cara passa o pé em mim, aí eu fico bravo, dou um chute na boca dele e ele morre. Nossa, cara! Eu já tinha falado que ia ser trágico, né? Aí o que acontece? Tudo bem, eu matei. O que eu vou fazer? Vou ser preso. Vou ser preso. Aí eu chego para Deus e falo assim: Deus, me perdoa, Pai. Eu sei que eu fiz errado. Eu preciso do teu perdão. Você me perdoa? Ele te perdoa. Ele te perdoa. Mas isso não significa que você vai sair da prisão, não é verdade? Você vai ter que pagar, pela sociedade você vai ter que pagar o preço. Então o mal veio, a cadeia veio na minha vida porque eu cometi é a consequência dos meus erros. Mas vamos dizer, no Haiti, por que os caras sofreram terremoto? Eles fizeram alguma coisa errada. Sabe, tinha alguma causa para aquele terremoto vir e Deus destruir todo mundo, matar os pais daqueles órfãos. Eles tinham alguma culpa, eles fizeram alguma coisa de errado para merecer aquilo ali? Não. E sabe o que eu entendo de Deus? Sofrimento vem. Sofrimento vem para quem é bom ou para quem é mau. Sofrimento vem para quem tem Jesus e para quem não tem Jesus. Um dia Jesus Cristo, em Mateus 7, ele falou o seguinte: o nécio, o burro, o idiota, ele constrói a sua casa sobre a areia, mas o sábio
Ele constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. E quando você lê esse texto, 2 casas foram construídas. Só que se você ler o texto, existem dois versículos idênticos. Vieram os ventos, vieram a chuva, vieram as tempestades. Aí o complemento desse versículo é diferente. E essa casa desmoronou, e da casa na pedra permaneceu em pé. O mal vem para todo mundo, a desgraça vem para todo mundo. Não é porque você busca a Deus que você vai ter uma vida maravilhosa e não vai ter mais problema. Já falei isso para vocês ontem. O sofrimento vem. Jesus não falou que você ia viver uma vida sem sofrimento. O sofrimento vem, porque acontece. A vida é assim. O seu pai não vai durar para sempre. A sua mãe não vai durar para sempre. Um dia eles vão morrer. Ninguém sabe o tempo e a hora. E a desgraça vem. O sofrimento vem. Eu digo o seguinte: a gente tem que estar preparado para as tempestades, né? A gente tem que estar preparado. Você não sabe quando a tempestade vem, mas você tem que estar preparado para as tempestades. Só que quando que a gente vai estar preparado para enfrentar a morte do nosso pai? O meu pai quase morreu. Ele foi fazer uma cirurgia de vesícula no estômago, e aí o médico cortou o nervo vago dele. Ele zoou toda a parte intestinal dele, e ele quase morreu. Um dia ele estava na UTI entubado, e eu fui lá visitar ele. Eu cheguei ali e falei: e agora, Deus? O que eu oro? Será que a minha oração tem que ser: Deus, envia os teus anjos, cura meu pai, levanta ele, sai, fala para ele levantar daí? Assim como aquela menina que eu orei com 3 anos, ela... O que é, mano? Ah, ligo de novo. É, por causa do travou. E agora, brother? Tá me ouvindo? Alô, 1, 2, 3. Tá passando? Não? Oi, teste. Oi, teste. Não, desliga o... Siga o que quiser. Beleza. Então, quando eu cheguei ali, eu falei assim: que oração que eu faço? E tem 2 livros que a minha esposa leu, quando ela fez o curso de aconselhamento, do C.S. Lewis. E ele escreveu 2 livros sobre a dor, sobre o sofrimento. Um deles era a questão do sofrimento, e o outro era a anatomia da dor, né? E essa anatomia da dor foi o 2º livro que ele escreveu sobre esse assunto. E ele escreveu esse livro depois que a esposa dele morreu. E lá naquele livro ele faz uma oração muito famosa. Ele está no pé da cama da esposa dele, a esposa dele morrendo, e ele começa a orar. E ele fica muito tempo orando, horas e horas orando para Deus no pé da cama da esposa dele, né? E então alguém com curiosidade chegou e falou: C.S. Lewis, o que você estava orando lá, né? Putz, eu quero aprender a orar. Me mostra, fala para mim o que você estava orando. Deus, transforma o meu coração, para que eu possa aceitar a tua vontade, seja ela qual for, de minha esposa morrer ou seja da minha esposa viver, mas que o meu coração esteja preparado para entender e viver aquilo que foi a tua decisão e a tua vontade. O sofrimento vai vir para todo mundo. E talvez através do sofrimento a gente vai entender a nossa felicidade em Cristo Jesus, em saber que nós não estamos sozinhos. Deus não prometeu um mar de rosas para vocês, mas Deus prometeu uma coisa: que Ele nunca vai te abandonar até a volta de Cristo Jesus, até a gente viver a eternidade com Ele. Então, a questão do sofrimento é complexa, porque humanamente pensando, por que um Deus bom ia deixar coisas ruins acontecerem? Mas não é porque Ele deixa as coisas ruins acontecerem, é porque coisas ruins acontecem, e elas acontecem nas nossas vidas. E a gente não sabe quando elas vão acontecer, mas a gente pode estar preparado para quando elas acontecerem. Eu sei que muitos sofrem, né? E eu oro, sabe, muito para que Deus possa consolar a vida de cada um de nós e a gente possa superar essas dificuldades, beleza?
Foi legal essa ideia. Alguém trouxe para mim, falou assim: olha, lá no meu quarto estava discutindo sobre isso. E se caso vocês tiverem alguma dúvida daquilo que eu estou falando, coisas que vocês não entenderam, alguém também veio falar assim: eu não entendo esse negócio de justificação, de Deus ser a nossa justiça. A gente bateu um mau papo, foi super legal. Sabe, eu quero isso, né? Ontem e hoje as pessoas vieram me perguntar sobre o fundo Lopanchax nigerianos Gardneri Nisuka F1, né? E foi muito legal, porque eu quero conversar, eu quero bater um papo com vocês, né? Então, assim, venham conversar comigo, eu quero muito falar com vocês, beleza? Então, quando eu pegar meu prato na hora do almoço, fala assim: Joel, vem comer comigo, vem sentar aqui, vem sentar aqui. Eu vou sentar com você com uma hora de alegria, né? Agora, se todo mundo chamar, não tenho como me dividir, né? Por isso que eu sou grande, para talvez ocupar bastante espaço. Ai, nada a ver. Pessoal, vamos dar um pouco de risada, tá? Hoje eu vou falar uma coisa muito, muito esquisita, né? Quando você ama alguma coisa, você às vezes se caracteriza daquela coisa. Talvez aquela ideia que a gente fez dos hashtags sobre colocar um tema e você teve que seguir aquele tema e se vestir para aquele tema, né? Então teve aqui gatinho, nossa, o do gatinho tava muito ridículo, desculpa, tava muito ridículo, né? Teve o Gandalf lá, o cara, o Senhor dos Anéis ali, teve que mais? Teve os post-its, nossa, coisa mais besta, né? Tudo gridado. Acho que o mais ridículo foi o cara que torceu pro Brasil, brincadeira, mas assim, quando você segue alguma coisa, você se veste para aquilo. E a minha pregação vai ser meio esquisita hoje, porque a minha pergunta é: como vestem os seguidores de Jesus? Né? E para você entender, para a gente entender um pouco dos seguidores, eu vou colocar algumas fotos aqui, que você vai me ajudar a descobrir quem eles estão seguindo, ou para quem eles estão torcendo. No começo, as primeiras fotos vai ser para quem eles estão torcendo. Então, para quem esses aqui estão torcendo? Para o São Paulo, desculpa, eu tinha que colocar aquela foto. Tá? Tá? Então, quem esses caras estão seguindo? Você olha, você já vê essas três cores e você fala: meu, esse é São Paulino, né? Então você sabe, né? Por exemplo, outros seguidores aqui. Quem são esses seguidores? Palmeirenses, com certeza, né? Tá chorando, tá se lamentando, tá triste, né? Então, com certeza, esses aqui estão seguindo o Palmeiras. E esses aqui, ó, Corinthians, yes! Yes! Né? Então, assim, ó, essas aqui são as minhas filhas, elas já nasceram corintianas, né? Quando elas saíram assim, antes de chorar, elas falaram assim: aqui tem um bando de louco, né? Então, assim, elas já nasceram corintianas, assim, quando elas olham a camisa do Corinthians, papai, eu quero, né? Então, papai vai lá e compra, né? Nada de influência do pai, não foi o pai que influenciou, foi um desejo delas, né? Engraçado que, adiantando um negócio que eu vou falar sobre o casamento hoje, mas quando eu casei com a minha esposa, eu perguntei pra ela assim: que time você torce? Aliás, minha esposa tá aqui. Faz assim, Dé. Desculpa, pessoal. Eu sei que tem muita menina bonita aqui, mas essa aqui é a mais linda desse recinto inteiro, tá bom? Não tem mulher mais bonita do que essa. Mas eu cheguei pra Débora e falei assim: Débora, aqui, ela mora em Itaquera, ela mora do lado do Itaquerão, a igreja inteira dela é corintiana, mas eu perguntei, só pra perguntar: Débora, que time você torce? Ela falou assim: olha, eu não torço pra ninguém, eu só odeio o Corinthians. Poxa, não faz isso, né? Tipo, se você não torce pra ninguém, não torce pra ninguém, pronto, né? Mas, hoje a minha esposa é corintiana. Yeah! Se converteu, né? Mas, em meio à dor, né? Esse ano foi um ano meio doloroso, né? Mas, assim, a ideia é que, como as minhas filhas são corintianas, eu sou corintiano, tipo, ela falou: tá bom, vai, eu vou torcer pro Corinthians. Yes! Né? Mas, essa aqui, na verdade, não é a verdadeira face do Corinthians, né? Para você entender que um cara é seguidor do Corinthians, você tem que olhar isso, né? Então, na verdade... não bate palma não! Não bate palma não! Teve uma vez que eu estava assistindo a Record, né? A Record é um canal que, se você liga, sai sangue da televisão. E a Record estava falando sobre algumas prisões. E de 5 prisões, 4 dos caras estavam usando camisa do Corinthians, cara. Fala sério, né? Então é melhor ser amigo deles para eles não te assaltarem, né? Então, a ideia é que nós, quando a gente
veste alguma coisa, a gente começa a se caracterizar. Agora eu quero que vocês ajudem a descobrir de que escola essas pessoas estudam. Vamos lá. Dante Alighieri. Esse uniforme é do Dante Alighieri. Esse aqui é um pouco mais difícil, pessoal. Objetivo. Quem estuda no Objetivo veste esse tipo de roupa. Vamos lá, esse aqui. Bandeirantes. Aí ficou em cima. Ali em cima tinha do Agostiniano Mendel. E aqui... Etapa! Levanta a mão! Yes! Eu não estudei em etapa, brincadeira. Mas a ideia que eu queria trazer pra gente hoje seria essa ideia: se o cara que estuda no etapa usa o uniforme do etapa, se o cara que torce pro Corinthians usa uma camisa do Corinthians, o que você, como seguidor de Cristo, precisa usar? Cara, precisa usar o quê? Arma? Fala sério, mano. Barba. Foi boa, viu, cara? Nossa, tô morrendo de rir. Mas assim, vamos lá. A ideia é... Eu queria aqui trazer isso, mas a ideia também não é trazer para vocês uma vestimenta física, né? Mas o que as pessoas, quando olham para os seguidores de Jesus, o que elas precisam ver em nós, né? Qual tipo de roupa, né? Hoje uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, Joel, eu gosto das suas roupas, tem os ninhos, tem um rinoceronte gigantesco estampado, parece um outdoor, né? E eu falei assim, alguém falou assim: nossa, a camisa é mó legal, quase que eu comprei uma. Eu falei, eu comprei porque só tinha essa do meu tamanho, né? E você não sabe como é difícil você comprar roupa para mim, porque eu sou muito gordo, então assim, é difícil achar roupa para mim, né? Mas quando eu acho, eu compro, né? Mas a ideia como que a gente precisa se vestir. Eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco essa ideia, e principalmente duas peças que a gente precisa usar nas nossas vidas, que eu queria que a gente pudesse entender. Então a gente vai abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 17, e esse texto, eu pretendo usar o capítulo 3, a gente vai ler outro versículo do capítulo 3 também, mas que fala pra gente sobre a ideia de a gente seguir o que nós precisamos mostrar para as pessoas estampado na nossa vida, o que os seguidores mostram estampado nas nossas vidas. E vamos ler o texto então. O texto diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus e Pai. Então, quando a gente fala sobre qual roupa que a gente tem que usar como seguidores de Cristo, na verdade são as nossas atitudes e as nossas palavras. O que as pessoas do mundo precisam ver em nós de diferente? Por exemplo, eu estava conversando com alguém ontem, né, que talvez não acredite em Deus da forma que todo mundo aqui acredita, ou a maioria, mas ele chegou e falou para mim assim: Joel, é o segundo ano que eu venho aqui. E quando eu venho aqui, eu sinto algo diferente. Eu sinto que, cara, esse pessoal aqui é obediente. Eu não acho, viu? Mas assim, ele falou pra mim que é. Tipo, quando alguém aqui na frente fala: pessoal, vamos fazer silêncio aí, todo mundo fica em silêncio. Sabe, quando vamos brincar, a maioria das pessoas vão. Tem gente que se esconde, né? Mas assim,
A maioria vai. E uma coisa que mais me chamou a atenção, ele falou assim, sabe, eu sinto o pessoal muito unido. Sabe que essa união, ela é algo que a gente precisa viver. É que é algo que as pessoas lá fora precisam ver em nós. Esse amor, essa unidade. Na verdade, aqui a palavra de Deus está falando para a gente que tem várias coisas que nós precisamos vestir em nossas vidas. E talvez você pense que, mas eu tenho que, para eu praticar essas coisas, eu vou ter que pagar, né, mano? Porque não é fácil viver a mansidão, viver a paciência, viver a humildade, amar o meu próximo, perdoar, mano. Perdoar é uma coisa extremamente difícil. Então é um preço que eu pago, mas não é de graça. É de graça. Deus não me deu a salvação de graça. Presta atenção nessa frase. A salvação é de graça. Seguir a Jesus tem um preço. A salvação que você recebe em Cristo Jesus, ela é de graça. Mas seguir a Jesus tem um preço. Quando a gente decide seguir a Jesus, a gente precisa aprender a entregar as nossas vidas. A gente estudou o jovem rico hoje. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele achava que Jesus ia bater palma para ele e falar assim, você é o cara, você é um cristão fantástico, você está num nível especial. Não, Jesus Cristo olhou para ele e falou assim, falta uma coisa. Você já tem a salvação você recebeu pela graça do nosso Deus, recebeu de graça, você não precisou fazer quase nada para receber essa salvação, você só precisou crer que Ele é o Salvador, você precisou crer que Deus é o Senhor da sua vida, e você foi salvo, mas para seguir a Jesus tem um preço, para seguir a Jesus tem o preço da entrega das nossas vidas. Porque não tem como você seguir a Jesus se você não deixar os seus sonhos de lado. Joel, agora você pegou pesado, cara. Então quer dizer que eu tenho que abandonar os meus sonhos para viver o sonho de Deus e ser missionário no sertão nordestino e não ver nunca mais meus amigos, não ter nunca mais as coisas que eu gosto? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou contar uma história para vocês. Talvez essa história ilustre um pouquinho melhor a ideia de você entregar os seus sonhos para Deus. Existia um cara que tocava violino. E ele começou a tocar muito bem, ele amava tocar violino. Assim, uma das coisas que ele mais gostava era tocar violino. E o violino era tudo para ele, mas ele também era crente e tocava na igreja. E um dia, Deus falou para ele, na verdade, ele queria um violino muito caro, e ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu a casa dele, ele vendeu o carro dele para poder comprar o violino. Vocês não fazem ideia de quanto custa um violino, assim, top, né? O violino deve custar, em média, uns $45 mil, para você ter um violino desse. E aí o cara vendeu tudo que ele tinha para ele comprar esse violino. Ele comprou esse violino. E quando ele ficou super contente, e aí era o sonho dele era ter esse violino. Quando ele começou a tocar, aí o pastor dele veio até ele e falou assim, olha, Deus falou uma coisa para eu falar para você, e eu não sei como falar isso, mas assim, Deus falou para eu falar, eu vou falar para você. E o pastor chegou pro cara e falou assim, olha, Deus mandou você entregar esse violino para Deus. É para você dar uma oferta para Deus, você dá esse violino para Deus. E aí o cara ficou em crise, falou, e agora, cara? Eu vendi tudo que eu tinha para ter esse violino. A coisa que eu mais queria, o meu sonho era ter esse violino. Mas Deus está falando para eu entregar esse violino para Ele. O que eu faço? O que é mais importante, Deus ou o teu violino? E ele falou, não, Deus é mais importante. Então ele pegou aquele violino e ele levou até o pastor. E ele falou assim, pastor, essa aqui é a minha oferta para Deus. E ele deu o violino para o pastor. E depois que o pastor pegou aquele violino, ele jogou no chão e pisou. Não, brincadeira. Depois que o pastor pegou aquele violino, o pastor falou assim, sabe, Deus está falando mais uma coisa para mim. Ele está falando para mim que esse violino é dele, mas Ele quer que você use. E que você use para a glória dele. E que você se esforce ao máximo para você tocar cada vez mais bonito, para a glória desse Deus. E ele devolveu o violino para aquele cara. Sabe o que eu estou dizendo com isso, na verdade?
Você tem sonhos. Deus não é um estraga-prazeres de pegar os teus sonhos, jogar no lixo e falar assim, agora você tem que fazer os meus sonhos. Não. Esse Deus, Ele é um Deus que te ama muito. Ele não é um patrão seu, que quer que você faça aquilo que o patrão quer fazer. Ele é um pai. Ele é um pai que te ama e que quer ver você feliz. E esse pai, Ele não quer que o seu sonho, Ele não te dê um sonho por acaso, mas Ele quer que você entregue esse sonho para Ele, para que Ele possa devolver esse sonho para você e você usar isso para a glória de Deus. Sabe, existe um preço nas nossas vidas. Nós temos que entregar os nossos sonhos para Deus. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus. Nós temos que entregar o nosso amanhã para Deus. Deus, qual é o próximo passo? Eu quero seguir o teu passo, não o meu passo, o teu passo. Então, seguir a Jesus, existe um preço que a gente paga. Quando a gente lê Colossenses, um pouco antes do capítulo, do versículo que a gente leu, ele vai dizer o seguinte no versículo 8: mas agora, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram, vocês tiraram a roupa velha, vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do quê? Do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. E nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, chinês continental ou taiwanês, coreano ou japonês, brasileiro ou argentino, corintiano ou são paulino. Não existe mais diferença. Porque você deixou o seu velho homem pregado numa cruz e agora você está se revestindo, você está vestindo uma nova roupa. E quando você vai na escola e você usa uniforme, para todo lugar que você olha, está todo mundo usando a mesma roupa. Às vezes é chato, né? Que eu queria usar uma blusinha tal, um cintinho tal, né? Mas não, pessoal, está todo mundo vestindo a mesma roupa. Seja ele rico ou seja ele pobre, está usando a camisa de etapa, não interessa. Sabe, e quando a gente olha para a palavra de Deus, não que Deus queira que todo mundo vista um uniforme, que todo mundo seja do exército e vista aquela bata do exército, não. Mas Deus quer que nós, como seguidores de Cristo, nos revistamos de uma roupa nova. Uma roupa que as pessoas batam o olho na gente e falam assim, esse é crente. Batam o olho na gente e falam, não, esse é de Jesus. Esse é seguidor de Jesus. E sabe, a roupa que Deus está falando para Paulo, que Paulo está tentando explicar para os colossenses, na verdade, é essa ideia de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de perdoar como o Senhor perdoou. Eu sei que tem muitos itens aqui, e eu não vou falar de todos eles. Acho que a intenção não é essa, porque também eu sei que muitos estão dormindo na minha pregação, né? Eu me esforço tanto aqui na frente para pular, para falar piadinha, às vezes engraçada, às vezes não, mas assim, para vocês não dormirem, mas eu sei que alguns dormem, né? Eu fiquei sabendo que alguns dormem, mas então por isso eu não vou falar sobre todas essas peças dessa roupa, eu só vou falar de duas. Eu quero investir esse tempo só em duas peças, né? Duas peças importantes para a gente entender do que a gente precisa vestir nas nossas vidas. E a primeira delas é o perdão. E a palavra de Deus, quando ela está falando sobre revestir de um novo homem, de uma nova pessoa, ele fala o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros e perdoem como o Senhor lhes perdoou. E foi interessante que ontem à noite eu estava conversando e eu estava falando exatamente sobre perdão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém é capaz de perdoar por livre e espontânea vontade. A gente não perdoa alguém porque a gente quer. Você nunca acorda numa manhã assim,
Ah, esse dia tá lindo. Acordei com uma vontade de perdoar alguém. Você já acordou assim, por acaso? Nunca, né? Geralmente você acorda, ai que fome, né? Sempre, né? Tipo, você ficou 6, 8 horas dormindo, você acorda, tô com fome, né? Eu quero comer, né? E ninguém acorda, essa vontade de perdoar, sério, ela não surge do nada em nós. Aliás, a gente perdoa porque alguém manda a gente perdoar, não é verdade? Tipo, você brigou com o teu irmão, sua mãe vai lá e pedir desculpa, né? E aí você, não tem como, você tem que ir lá e pedir desculpa. A minha esposa e a minha cunhada, as duas irmãs, o pai delas fazia um negócio muito legal. Cara, eu nunca fiz com as minhas filhas, que eu acho muita maldade, mas assim, quem sabe um dia, né? Mas assim, quando elas brigavam, né? A Débora e a Thalita, quando elas brigavam, o pai delas fazia uma coisa muito legal. Elas estavam bravas uma com a outra, se xingaram, quase que se bateram, estavam lá com raiva uma da outra, assim, emburrada com aquele bico, né? Todo mundo, né? Aquele bico, assim, o pior, quando eu brigava com a minha irmã, o pior era o olhar lateral da minha irmã. Minha irmã fazia assim. Nossa, eu odiava aquilo ali. Eu tava tentando dar um soco nela, olha direito, né? Mas assim, quando a minha esposa brigava com a irmã dela, o pai dela falava assim: abraça a tua irmã. Na maior calma, abraça a tua irmã. E aí elas tinham que abraçar mais forte. Isso, abraça bem forte. E elas ficavam abraçadas. Agora, e depois ele falava assim, ó, só larga quando uma pedir desculpa pra outra. Fala sério, mano. Um dia eu vou fazer isso, né? Mas é brincadeira, mas... Ele mandava as duas ficarem abraçadas até pedir desculpa. E aí quando uma falava assim, desculpa. Pai, já pedi desculpa. Ah, não pediu de verdade. Continua aí. E elas ficavam abraçadas até uma pedir perdão para outra. E aí sabe o que é interessante? Aquele abraço com raiva se transformava num abraço de amor depois que elas se perdoavam de verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você está com raiva de alguém, quando você está com ódio de alguém, sabe, eu odeio aquela pessoa. Cara, aquela pessoa fez o mal. E sabe com as pessoas que a gente mais odeia? Aquelas pessoas que fizeram mal para os nossos pais. Cara, difícil perdoar. Difícil perdoar. A gente fica assim com rancor assim. E sabe o que acontece no mundo espiritual? Quando você está com raiva de alguém, quando você está com ódio de alguém, sabe o que acontece? Você está acorrentado com essa pessoa pelo pescoço. Imagina 2 pessoas acorrentadas pelo pescoço. Eu faço isso de vez em quando com meus cachorros. Eu tenho 2 cachorrinhos. E aí, quando eu saio para passear com eles, né? Para não segurar 2 coleiras, eu amarro uma coleira no pescoço do outro, né? E aí eles vão andando. E só que assim, como eles são de tamanho diferente, eu deixo a pequenininha amarrada no grandão. Então a pequenininha quer fugir, ela trava e volta assim. O grandão só fica assim. Né? E na verdade, o que acontece quando você odeia alguém, quando você não consegue perdoar alguém, você está amarrado, acorrentado a essa pessoa. E você não consegue ir para frente. Você não consegue melhorar a tua vida. Você não consegue sentir felicidade. Você não consegue sentir alegria. A sua vida se torna algo limitado. Porque você está acorrentado àquela pessoa que você odeia. E sabe, as pessoas falam que o ódio e o amor têm um fiozinho que separa os dois. Sabe por quê? Porque, sabe, quando você ama alguém, você não consegue tirar essa pessoa da cabeça, né? Tipo, quando eu tava namorando com a minha esposa, tipo, era um negócio alucinante, não saía da minha cabeça. Eu vou contar hoje como foi que eu pedi a minha esposa em casamento depois de 14 dias que eu conheci ela, né? Eu falei, prazer, meu nome é Joel. Depois de 14 dias eu pedi ela em casamento. Cara, não pode perder essa história hoje, tá, pessoal? E eu fiz uma aposta, então todos vocês da campanha têm que vir hoje. Tá? Então, eu vou contar uma história muito louca. Mas assim, sabe, quando a gente
quando a gente não consegue perdoar, ou amar, quando a gente ama, a pessoa não sai da nossa cabeça. Mas sabe quando você odeia alguém? Presta atenção, você vai se identificar comigo o que eu vou falar hoje. Quando você odeia alguém, você pensa assim, você vai pro shopping, aí você pensa assim, tomara que eu não encontre aquela pessoa, tomara que eu não encontre aquela pessoa, tomara que eu não encontre aquela... Na verdade, aquela pessoa não sai da tua cabeça. Aí você sai da sua escola, alguém que se odeia está lá na sua escola, ela é de uma outra classe. Aí você sai no corredor, você vai no banheiro já pensando assim, tomara que eu não encontre aquela pessoa, tomara que eu não encontre aquela pessoa, tomara que eu não encontre... Aí a pessoa aparece na tua frente. Na verdade, quando você odeia também a pessoa não sai da sua cabeça. Você está amarrado a ela. Sabe o que eu queria dizer para você? Quando você perdoa alguém, na verdade você está fazendo um bem para você mesmo. Quando você perdoa essas pessoas que você odeia, que fizeram mal para você, sabe aquelas frases que o seu pai e sua mãe falaram para você em chinês que fica guardado na tua cabeça até hoje? Se você não perdoar, você está amarrado a isso. E o mal está vindo só para você. Sabe quando eu repeti de ano, na 8ª série, eu quis dar uma de coitado um dia, né? Eu estava muito mal, daí eu falei para o meu pai, ele estava me dando bronca, eu falei assim, pai, eu queria me matar. Sabe o que meu pai falou? Ele falou assim, então se mata mesmo. Não é para rir não, mano, foi triste. Ele falou assim, então se mata mesmo, você é um perdedor mesmo. Você nunca me dá orgulho. E ele saiu, a gente estava na cozinha, ele saiu e foi embora. E eu fiquei lá sozinho na escuridão, pensando no que meu pai estava falando. Pô, será que é verdade? Ele quer que eu me mate mesmo? E eu tinha falado aquilo ali, na verdade, para receber um pouco de carinho do meu pai, porque eu só estava tomando burdoada, né? Aí eu pensei que se eu falasse isso, talvez meu pai ia me dar um pouco de carinho, mas não. Aquela frase, rasgou meu coração. E talvez muitas frases que os nossos pais falam pra gente machucam pra caramba a gente. Porque essa frase não veio de alguém que eu não conheço. Veio do meu próprio pai, da minha própria mãe. E se você não perdoar, eu vou dizer pra você, você vai ficar amarrado a essa amargura, você vai ficar amarrado a esse mal que vai deixar você, vai impedir você de crescer, de melhorar, de avançar, de ter coisas novas na sua vida. Quando Jesus perdoa, Ele perdoa. Agora, vou quebrar um paradigma na vida de vocês, né? Tem muita gente que fala que Deus perdoa e esquece, não é verdade? Quando Deus perdoa, Ele esquece. Então por que o pecado de Pedro está escrito na Bíblia? 2000 anos lembrando do pecado do cara, mano, e você fala que Deus perdoa e esquece? Deus, Ele não é que Ele não esquece do pecado, Ele sabe o que aconteceu. Mas Ele nunca mais Ele não vai jogar na tua cara que você errou. Ele vai aceitar o teu perdão e Ele vai falar, Ele vai quebrar essa corrente que te impede de caminhar para frente. E vai deixar você livre para você crescer, para você amar de novo, para você ter novas amizades, para você conhecer mais de Deus, para você viver Deus na sua vida. Eu vou contar um caso que aconteceu na minha vida. Eu cresci na igreja metodista livre, né? E eu recebi um chamado missionário, eu queria ser missionário, mas ali naquela igreja não tinha missões, e eu achava que a solução da minha vida era sair da minha igreja e achar uma outra mais espiritual. Eu estava completamente errado. Hoje eu reflito na minha vida e eu penso que uma das maiores besteiras que eu fiz da minha vida foi ter saído daquela igreja. Mas eu saí de lá, eu lembro que eu escrevi uma carta para o pastor, eu não sei como ele aceitou, ele falou, tá bom, Joel, se é isso que você quer, vai e faz o que você quiser. Eu lembro que a esposa dele, do pastor, eu tinha 17 anos, a esposa do pastor se ajoelhou em mim, na sala dela, na casa dela, se ajoelhou e falou assim, Joel, não sai da nossa igreja, por favor. Eu falei, não senhora, eu quero sair, eu tenho que sair. E eu achava que aquilo foi Deus que tinha falado, e não era Deus coisa nenhuma, aquilo lá foi imaturidade, irresponsabilidade e falta de conhecer a Deus na minha vida. Eu mudei de igreja, fui para uma igreja avivada. Nossa, lá os caras falavam em línguas, cara, sério.
lá assim, o louvor, o pessoal pulava tal, e rolava várias profecias e não sei o quê, e eu falei assim, meu, esse é o lugar. Eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei, eu não sei porquê, mas eu contei os domingos que eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, as pessoas já me conheciam, a liderança já me conhecia. E a liderança chegou para mim e falou assim, Joel, você quer mesmo ser da nossa igreja? Eu falei, quero. A pastora falou assim, então você vai cuidar dos jovens, você vai ser o líder das crianças, eu quero que você pegue uma classe. Eu falei, eu acabei de chegar, mano. Não, mas eu quero que você já trabalhe, né? E ela já me enfiou lá para trabalhar. Eu durei 6 meses nessa igreja. No domingo que completou 6 meses exato, essa pastora falou assim, Joel, o presbitério quer conversar com você. E aí eles juntaram, eles fizeram uma meia-lua em mim, numa salinha pequena, todos os presbíteros e os pastores, e eu sentei bem no meio, assim, e eles começaram a me julgar, falar assim, Joel, você não anda com a liderança. Joel, você fica pegando na mão das crianças e isso parece pedofilia para outros. Nossa. Forte. Aí a outra falou assim, e a gente sabe por fontes seguras, né? Tipo, fofoca criou outro nome. Fontes seguras de que você está tendo um caso de adultério com uma irmã casada da igreja. Nossa. Eu era amigo dos filhos dessa senhora, então eu sempre estava naquela casa por causa dos meus amigos. E o meu carro estava lá, então alguém viu, achou que eu estava tendo caso com a mãe dos meus amigos, cara. Fala sério, né? Nem namorada eu tinha, que caso com a né? E aí eles falaram assim, Joel, a gente quer te devolver para a tua igreja antiga. Cara, sabe, aquilo me remoeu tanto na minha vida. Eu saí de lá. E aí eu caí na igreja coreana, porque uma amiga minha, ela me chamou para tocar numa viagem missionária e eles estavam precisando de baterista. Na verdade eu sou baterista, tá, pessoal? Eu toco um monte de coisa, mas eu sou baterista. E aí me chamaram para tocar bateria e eu fui tocar bateria. E lá eu conheci as missões através das missões universitárias dos coreanos. E aí eu entrei na igreja coreana em 96 e estou lá desde então. Mas sabe, antes de ir para o Amazonas, já falei minhas histórias do Amazonas, mas antes de ir para o Amazonas, eu pensei assim, puxa, por que eu não posso sair para a vida missionária? E Deus estava me prendendo, alguma coisa me prendia, e sabe o que me prendia? O ódio que eu tinha pela liderança daquela igreja. Eu tinha um ódio tão grande de tipo, tomara que eu não encontre eles quando eu passar na rua. Em todo lugar que eu ia eu pensava, tomara que eu não encontre com eles. Sabe, e Deus falou para mim, Joel, você está acorrentado. Joel, você quer prosseguir na sua vida? Você quer melhorar na sua vida? Perdoa. Quebra essa corrente, deixa Deus quebrar essa corrente. Vai lá, perdoa. E eu pensei, Deus, eu não consigo perdoar. Aí Deus falou para mim assim, Joel, você não vai conseguir perdoar pela sua própria força. Você precisa da minha força. Porque eu perdoei o mundo. Deus falou para mim, Joel, eu perdoei o mundo. E só pela minha força você vai conseguir perdoar alguém. Então eu fechei os meus olhos e falei assim, Pai, me ajuda a perdoar essa liderança, porque eu odeio eles. Eu não quero nem ver eles pintados na parede. Deus, me ajuda a perdoar eles. Deus colocou esse perdão no meu coração. Eu não perdoei lá na frente quando eu pedi perdão para eles. Eu perdoei quando eu estava orando diante do Senhor. E eu falei, Deus, eu decido perdoar, porque eu não quero viver amarrado. Eu não quero ficar preso nas coisas do meu passado. Eu quero ir para frente, Deus. Eu quero te servir. Eu quero ser um instrumento para o Senhor. Eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. E aí, Deus me deu esse poder, essa força de poder perdoar aquela liderança. Eu marquei um horário, liguei, alô, oi, queria falar com a pastora tal, com o pastor tal, e se eu pudesse marcar uma reunião para conversar com vocês. Eles marcaram uma reunião. E eu fui lá na igreja deles, entrei na sala deles, e chorando eu pedi perdão. E eles liberaram perdão para mim. Na hora que eles falaram assim, a gente te perdoa, aquela corrente foi embora.
Quando eu saí daquela igreja, quando eu saí daquela sala dos pastores, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu era um balão, porque já sou gordo, né? Então, tipo, sabe aquele balão do shopping, assim, né? Do Bob Esponja, assim, então parecia aquilo ali. De tão leve que eu estava. Sabe, Deus quer que você perdoe. Deus quer que você perdoe para você poder avançar na sua vida. Não deixe esse ódio consumir a sua vida, porque o mal que ele está fazendo não é para aquela pessoa que você odeia. O mal que ele está fazendo é para você mesmo. E a palavra de Deus fala para você perdoar como o Senhor perdoou. Sabe como ele quer que você perdoe? Lembra quando Jesus Cristo estava na cruz? Ele estava sendo pregado, e o irmão aqui falou repetiu mais uma vez o momento em que Jesus estava pregado, e as últimas palavras de Jesus, várias frases importantes, são 7 frases que Jesus falou antes de morrer, e uma delas foi: Pai, perdoa esse pessoal porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Cara, como que você vai perdoar alguém que está te matando? Como você vai perdoar? Esse é o perdão que Deus quer. E da mesma forma que Deus quer falar e ensinar a gente sobre o perdão, Ele também quer ensinar a gente sobre o amor. E a vestimenta mais importante das nossas vidas, a vestimenta mais importante do cristão é o amor. É o amor. A palavra de Deus fala: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor de Deus é algo que tem que estar estampado nas nossas vidas. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você deu a sua vida para Jesus, naturalmente você vai amar o próximo. Porque é algo que está na essência de Deus. Quando Deus ele entra na sua vida, naturalmente eu vou olhar para o meu irmão e vou amar ele. Eu amo ele não porque ele é feio, mas porque ele é uma pessoa criada por Deus. Eu olho para vocês, eu não olho vocês simplesmente como pessoas, mas a criação, a imagem de Deus. Deus criou você à imagem de Deus, e quando eu olho para você, eu te amo, porque você é a imagem de Deus. Eu te amo porque Deus habita em mim. E a palavra de Deus fala que quando a gente aqui, quando nós evangélicos, quando nós cristãos, nos amarmos uns aos outros e mostrar esse amor para o mundo vai olhar para as pessoas se amando e vai falar assim: existe um Deus maravilhoso que abençoa esse povo chamado evangélico, esse povo chamado cristão. Sabe, 3 anos na minha igreja eu fiz uma viagem missionária para o Amazonas, e eu queria que eles experimentassem um pouco do Amazonas e evangelizar lá e servir os povos carentes dos ribeirinhos, né? E eu montei uma equipe pequena, 50 pessoas. 50 pessoas, a gente ia pegar um avião, e eu estava com a minha filha com 8 meses, a gente pegou um avião, a gente entrou lá no avião, metade do avião era a gente, imagina a bagunça, né? Era muito louco, cara. A gente zoava, e aí a gente desceu do avião, um ônibus levou a gente até um barco. As 50 pessoas entraram dentro de um barco e elas só saíram desse barco depois de 8 dias. 8 dias, 24 horas por dia, não, sabe, de trabalho intenso. E eu falei assim: olha, eu estou preparado para as brigas. Tipo, um vai brigar com o outro, com certeza, vai ter confusão, tá? E eu estava preparado. Mas sabe que eu estava completamente errado? Nesses 8 dias não teve nenhuma briga. Nesses 8 dias, o que a gente experimentou foi do amor de Cristo uns pelos outros. E sabe o que Deus quer de você? Deus quer que você ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu coração. E que você ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então tem 3 tarefas aqui. Primeiro, amar a Deus. Segunda tarefa, me amar. Porque como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não consigo me amar, né? Eu tive uma época que eu não gostava de mim, eu sempre me achei muito feinho, né? Assim, muito feinho mesmo. Eu até estava falando que eu comecei a usar óculos porque eu me achava tão feio, mas tão feio, que eu falava assim: quer saber? Eu vou botar um óculos para ver se eu me escondo atrás do óculos. Eu coloquei um óculos e eu comecei a pensar: putz, eu estou atrás de um óculos, né? Talvez, sabe o óculos da invisibilidade? Eu achava que eu botava um óculos e ninguém ia me ver. E eu achava que eu sempre me achei muito feio, né? Eu tenho uma pele meio esquisita, porque as minhas picadas elas não saem rápido, né? Então vai ficar marcado. E como eu sou muito,
Então eu achava que as pessoas iam achar que eu tenho pele de sapo, né? E tipo, ninguém ia querer me abraçar, tal. Eu tinha maior vergonha de mim mesmo. E quando eu sentia que alguém estava chegando perto de mim, eu já começava a suar. Daí eu falava, não, todo mundo vai me chamar de pele de sapo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me amar. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não consegue se amar, é desse jeito que você vai amar a pessoa que está do seu lado. A gente não consegue amar o próximo. A palavra de Deus, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? É difícil. Então a gente tem que aprender a se amar. A gente tem que aprender a gostar de nós mesmos. Hoje, em vez de ficar triste, eu dou risada. Né? Você é feio? Que bom, você é feio. Você é gordo? Tá bom, tudo bem. Né? Vamos se alegrar. Então, eu comecei a me amar. Eu comecei a gostar de mim mesmo. Sabe, eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Um dia uma pessoa falou assim, Joel, eu queria que você ajudasse no retiro de crianças, sendo professor das crianças. Eu falei, mano, não faz isso. Olha o meu tamanho, nenhuma criança vai gostar de mim. Eu sou feio, ninguém vai gostar de mim. Aí eu cheguei nesse retiro, eu falei assim, ela falou, experimenta, Joel, vai lá brincar no parquinho com elas. Depois de 5 minutos, tinha 16 crianças pulando em cima de mim. A gente estava fazendo a maior bagunça. A professora já não sabia quem mais era criança, se era eu ou elas. A gente interagiu e depois no ano seguinte eles me chamaram, as crianças me chamaram. Ela falou, professora, por favor, chama o tio Joel de novo que a gente quer que ele esteja aqui. E aí eu lembro que eu fui naquele outro ano e aí as crianças, eu estava lá e as crianças estavam gostando lá da brincadeira e tal, mas daí a menina, uma menina pequenininha assim, ela falou assim, tio Joel, vamos ali que a gente quer conversar com você. Eu falei, nossa, vai aceitar Jesus e tal, né? Aí eu levei, elas me levaram, todas as crianças me levaram para uma salinha, elas sentaram no chão e falaram, vai tio, conta uma piada. Eu falei, cara, sabe aquele dia que você tá sem piada na cabeça? Quando olham pra você, conta uma piada, é mó difícil, né? Tipo, não vem nada na tua cabeça, né? E eu não sabia o que falar. Aí eu tentei contar umas piadas assim, tipo, sabe qual é a piada de trás pra frente? Começa rindo. Né? Mas assim, eu não tava conseguindo fazer eles rirem. Aí essa menininha, ela virou para mim e falou assim, tio Joel, para de contar essas piadas e começa a rir, porque a gente quer rir da tua risada. Eu, Aí começou a rir, aí eles começaram a rir, aí eu ria deles, eles riam de mim, e aí eles começaram a rir tudo, sabe? E eu comecei a descobrir, assim, que, na verdade, eu posso ser feio, mas eu sou legal. Contente-se com isso. Não, brincadeira. Mas sabe, eu comecei a gostar de mim, eu comecei a me amar. E quando eu comecei a me amar, eu comecei a entender que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E isso não vem só do bonzinho Joel que nasceu, não. Veio, sabe do quê? Veio de Deus na minha vida. Porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor, porque eu paguei um preço de ser seguidor de Cristo, porque eu falei, Deus, eu quero ser o seu seguidor, me enche com o teu Espírito Santo, derrama da tua graça na minha vida, deixa eu experimentar da tua graça, do teu amor. E aí então quando Ele encheu a minha vida com o Espírito Santo, naturalmente eu comecei a amar as pessoas. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu entreguei o meu futuro e os meus sonhos para Deus, Deus começou a me ensinar a amar as pessoas. E hoje eu amo as pessoas. Eu amo pessoas que eu não conheço. Eu fui para o Haiti amando aquelas pessoas. Eu morei no Amazonas amando aquelas pessoas. Sabe, o amor, ele ultrapassa várias barreiras. O cheiro ultrapassa as barreiras, mas eu vou falar por quê. Quando você tem uma boca com os dentes todos estragados, sabe? Um dia um paciente chegou para mim, antes de abrir a boca, ele falou assim, doutor, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, o quê? Olha, eu tenho 2 dentes estragados, o resto tá tudo podre, né? E aí eu falei, caramba, mano, o que você tem aí? Realmente, quando você abre a boca, o cheiro de coisa podre é um negócio fantástico. E aí eu ponho 2 máscaras e o cheiro ainda passa. Você sente aquele cheiro de coisa estragada, sabe? E você olhar aquele cheiro e as pessoas falam, meu, você tem que amar muito para você tratar um paciente desse, sabe? E realmente eu não sentia cheiro, porque eu amava tanto as pessoas que eu não sentia nojo, eu não sentia dificuldade, eu não sentia dificuldade em comer as comidas deles. Eram comidas esquisitas, a gente comia sapo, comia macaco, comia aranha, comia larva de
coquinho, comia cada coisa nojenta, mas eu não fazia nenhuma descrição porque eu amava tanto eles, que eu queria que eles se identificassem comigo, eu amava eles. Sabe, quando você ama, as barreiras vão caindo. Quando você ama, a gente não olha mais, você é taiwanês? Tá bom, então você vai mais para lá. Você é chinês continental? Então você vai mais para lá. Começa a assumir as barreiras, começa a assumir as diferenças. Eu não me sinto mais um ocidental no meio dos orientais. Eu não me sinto mais um japonês no meio dos chineses. Eu não me sinto mais um coreano no meio dos japoneses ou do contrário. Eu me sinto em casa porque eu amo vocês. Não porque eu quero, mas porque Deus habita na minha vida. E porque quando eu resolvo pagar o preço de seguir a Cristo, eu tiro a minha roupa do meu velho homem, eu visto a roupa de seguidor de Jesus Cristo. E quando eu faço isso, as barreiras caem. A barreira étnica cai. A barreira etária cai. A barreira de time de futebol cai. E eu passo a amar vocês. E vocês que têm Jesus começam a amar uns aos outros. Porque é isso que fazem, é assim que se vestem as pessoas que amam e seguem o Senhor Jesus. Eu queria ter um momento de oração agora.